Fala pessoal, estamos de volta aqui com mais um Pocket Cash Faria Nova Lima na Minas Summit. Eu sou o Cristiano Fonseca e estou aqui com a Rafa França, essa empreendedora energética, rainha do network aqui da Minas Summit. Então temos aqui o prazer de apresentá-la. Conta pra gente aí, Rafa, quais são os seus projetos, qual a sua empresa que você vem representando e a sua função lá. Muito bom. Primeiro, tão feliz de ver o Faria Nova Lima. Quando eu vejo essa marca, ela traduz que os oxímoros, eles nos trazem atenção do público. Então, é poderosa essa marca, hein, Cris? Você está de parabéns. Você gosta de oxímoro? Adoro oxímoro. Minha vida é feita de oxímoros, tá? E trazendo para vocês, eu sou a Rafa França, sou mineira, tenho aí 24 anos de trajetória na área da saúde, na área de inovação e de negócios. E o meu core foi, ao longo dessa vida, como executiva da Rede Mater Dei de Saúde, uma rede que eu amo de paixão. Inclusive, ela mora no meu coração, literalmente. Eu tive a oportunidade de começar como estagiária, me tornar executiva, superintendente de tecnologia e inovação. E hoje eu sou conselheira fiscal da Rede Mater Dei. E traduzindo aí por um ambiente maravilhoso que é estar no Mater Dei, eu hoje estou empreendendo. Fiz a minha transição como executiva de lá há aproximadamente 4 anos. E neste movimento eu me conectei muito com o movimento da inovação, que já estava no core, no DNA. Antes de chegar na inovação, Rafa, ensina pra gente como que vai de estagiário a conselheiro. Qual que é a dica que você dá pra turma aí? Trabalho, trabalho, trabalho. Mas o principal ponto é o seguinte: primeira questão, você tem que entender e estar muito aderente ao que o negócio quer gerar de valor. E eu sempre estive atenta ao que os meus presidentes, os meus diretores queriam. E o que o meu mercado, que é o mercado da saúde, tinha de gerar de valor. Então eu extrapolava. Eu era aquela pessoa que escutava o que o board queria, mas eu ia para fora. Eu buscava benchmark, eu queria estar em grupos, em eventos, conhecendo coisas novas. E eu fui muito motor de trazer provocações para a Rede Mater Dei. Eu senti até que às vezes eu provocava até demais. Mas esse provocar demais é necessário, que é o papel que eu faço hoje nas empresas, Cris. Muitos empresários que a gente traz aqui comentam justamente isso, que é o entregar além do esperado, né? Todos que tiveram a carreira acelerada foram nessa linha. É extrapolar. A gente não pode entender que, assim, a minha função é ser uma analista financeira. Não! Eu quero estar ali no CFO. Eu me inspiro em pessoas, então esse foi um grande ponto de virada de chave para mim. Eu me inspirei em pessoas e eu falava, o que ela fez para chegar ali? E eu colava nela. Além disso, gente, muita leitura, muito, assim, ciência mesmo. E eu sempre sou uma pessoa de método, né? A minha área é tecnologia, eu formei em sistemas de informação. Então eu pensava sempre em método, mas no negócio. Só encaixa o método que tiver negócio e aí dá um match perfeito. Então eu trazia provocações de projetos que a gente nunca tinha pensado, de novos negócios que a gente nunca tinha pensado, de pessoas para conectar o ecossistema. E aí às vezes deixava aí os meus diretores um pouco até saia justa. Com a pulguinha ali. A saia justa e a pulga na orelha, ela é importante. É saudável? Ela é saudável. Na verdade, ela precisa de se tornar um hábito. E esse é o papel que eu tenho feito nas empresas como conselheira. Hoje, além de conselheira fiscal da Rede Mater Dei, eu atuo como conselheira do Grupo Bringel, da empresa Salos. Atuo na LPC, que é uma empresa de projetos e consultoria. E atuo em startups como conselheira, como, por exemplo, a SkyMed. E aí, dentro desse movimento, estando nos conselhos, eu tenho esse papel de provocadora. E foi esse movimento de conselho que foi o trampolim de você sair da saúde para o setor de inovação? Total. A inovação sempre teve na minha vida, mas foi uma oportunidade de entender assim. Dentro do Mater Dei, cuidando de grandes projetos de inteligência artificial, de tecnologia, de mudança, de change management mesmo, eu vi que eu precisava de trazer algo para o mercado. E eu entendi que tecnologia por si só, ela não faz grandes projetos. Eu precisava de trazer um negócio. E esse foi o meu papel ao longo, desde estagiária, a me tornar executiva, conselheira, etc.
E aí, quando eu entendi isso, eu entendi que eu precisava de letrar as pessoas de negócio para entender de tecnologia. Sim. E aí nasce a Exponential. Os meus melhores projetos de IA foram e começaram no Mater Dei. Só que para a gente poder fazer os projetos explodirem, eu tive que trazer médico, enfermeiro, para entender de inteligência artificial. Eu tive que de fazer a visão de trazer o negócio para o dia a dia da tecnologia. Aí eu comecei a entender, Cris, que tecnologia não é de uma célula, de um setor, de um departamento. Ela tinha que fazer parte do profissional. Foi aí... Está disseminada entre todos os colaboradores. Tem que Chave estar disseminada em todos os colaboradores. E a gente tem que dar autonomia para as pessoas. Você dá autonomia quando você dá conhecimento. E a Exponential, ela veio ser esse motor para as empresas. Porque hoje, quando se fala IA é o hype, é moda, como que eu faço isso acontecer? Sim. E como eu fiz vários projetos acontecer, mudando pessoas que têm a visão de negócio, um comprador, uma pessoa da área financeira, uma pessoa da área de serviços, uma pessoa da área de operação, para entender de tecnologia. E aí a gente encontra a simbiose correta. Sim. Foi onde eu identifiquei o poder das empresas e o poder da tecnologia conectada às empresas. Então hoje a Exponential é uma empresa de educação corporativa. Educação corporativa. Com o objetivo de criar um motor de cultura Sim. de reskilling nas organizações que estão vivendo a era da IA. Perfeito. Então, nosso objetivo é, através de várias trilhas de aprendizagem, a gente entra dentro das organizações, a gente entende a dor das organizações e customiza a jornada dela. Então, pode ter organização que vai ter uma palestra inspiracional, vai ter organização que vai ter uma imersão, vai ter organização que nós fazemos parte do board das empresas. Sim. Tem organização em que a gente faz squads dentro de um determinado setor. Então, por exemplo, a gente agora está entregando um squad na área de compras, na área de supply chain, para entender quais são as dores de negócio. E aí a gente usa a IA realmente voltada para negócios. Sabe o que é isso? A Exponential, ela é um motor para poder ajudar e ser uma facilitadora para as empresas de conectar a inteligência humana com a inteligência artificial. Sim. Esse é o poder. Essa é a provocação que eu fiz nos meus múltiplos projetos que eu entreguei na minha carreira executiva. E agora eu estou ensinando as empresas a fazer isso. Porque, gente, em tempo de IA, não existe IA por IA. Só existe IA se você conectar com a inteligência humana. Só existe o poder da inteligência humana com a IA se você se conectar com uma IA maior, que é a inteligência da alma. Sabe o que é a inteligência da alma, Cris? Já ouviu falar isso nisso? É IA também, né? Nós vamos ter que chamar de IAU. IAU, boa! Inteligência da alma é um tema que a Exponential traz muito forte. Que não adianta você aplicar inteligência artificial nos negócios por aplicar. Eu vou fazer um caso de uso aqui, vou fazer um caso de uso aqui. Então, a partir do momento que você realmente conseguiu vender esse produto seu para a empresa, que é a inteligência artificial, está totalmente incorporada aos processos da empresa, disseminada, de tal forma que a empresa não se vê mais conduzindo seus processos, não estando nessa era da inteligência artificial, nesse momento, é a IALMA. É a IALMA. E sabe qual que é o ponto? A IALMA é a IA maior. É a gente ensinar as empresas a conectar a inteligência artificial com projetos, mas conectar o propósito e os valores da empresa. Aí vira uma potência, Cris. É porque a gente começa com frameworks, aí mais uma vez, metodologia, ciência, método, é o meu core. E a gente, então, conecta o propósito da empresa os projetos de IA. E aí a gente cria sistemáticas para estruturar isso ser uma cadência nas empresas. Show de bola. Isso, gente, vira uma cadeia transformacional. Com certeza. E aí você vê projetos engrandecerem. Por exemplo, o Grupo Brindel, quando eu vejo que eu estou lá, há um ano atrás, estava lá fazendo uma imersão de IA. Eu sou hoje conselheira de uma das verticais do grupo. É um grupo que eu vejo crescer vertiginosamente. Ele tinha 53 empresas há um ano atrás. Hoje eles estão com 189 empresas na última semana. Mas o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo reskilling das pessoas. Eles criaram com a gente jornadas para poder fazer um revitalizar de comportamentos e habilidades
dos seus profissionais. E são empresas como essa que já viram esse poder, que estão vendo isso acontecer, que eu falo assim, cara, esse é o propósito que eu quero, ver negócios se multiplicarem, como eu faço com os meus, né? Então, o reskilling nada mais é do que colocar a empresa e as pessoas, consequentemente, no patamar de participar do jogo da IA. Certo? É exatamente isso, Cris. Só que elas têm que participar de forma inteligente. É inteligência estratégica. É questão de sobrevivência, né? É questão de sobrevivência, mas ele tem que usar o repertório dele. E às vezes quando a gente acessa o chat GPT, né, que todos nós estamos acessando desde 2022, e a gente coloca uma linha e a gente acha, estou usando o IA. Não, você está acessando a IA. Você usa a IA quando você resolve dores de negócio, quando você conversa com a máquina, e todos nós temos que ser engenheiros de prompts. Perfeito. A gente tem que entender contexto. A gente tem que entender o que eu encarrego para a IA para que ela gere o que eu quero. A gente tem que entender quais perguntas que eu faço para a IA. Até a forma é modular. Até a forma e o raciocínio que eu dou para a IA tem técnica. E é essa técnica que hoje nós ensinamos para os profissionais. E aí você vê o profissional resolver as dores dele. Isso é fantástico, porque você tem que dar autonomia para a pessoa. Ensina a criar agentes de IA. A gente ensina a criar agentes de IA. Semana passada nós estávamos em Curitiba com os CFOs e C-Levels dentro de uma imersão da B-Control Tech. E a B-Control Tech ensinando as pessoas a fazerem agentes de IA para poder fazer auditoria de checklist, de auditoria de compliance, fazer fechamento e análise de DRE. Criação, gente, imagina um agente de IA. Olha para você ver esse ponto. A gente demora, às vezes, 3 dias para fazer um relatório de números de um DRE de uma empresa. Sim. Com o agente de IA, você traz para ele o contexto, você traz para ele os números, ele cria, em menos de 1 hora, você tem um relatório. Só que você, com a inteligência humana, tem que lapidar ele. Só que aí você não tem que fazer isso do seu jeito. Você usa técnicas, que aí a gente ensina, frameworks, para você fazer a lapidação mais rápida. Então, coisas que você demorava 3 dias, você consegue entregar num dia. Olha, Cris, eu sou conselheira, como eu comentei, né? E na minha vida eu tenho que fazer apresentações para conselho, apresentações para o board, o tempo todo. Então, por exemplo, tem semana que eu faço de 4 a 5 apresentações. Essa é a minha rotina. Eu demorava para fazer em torno de 18 horas, 24 horas para fazer as minhas apresentações. Hoje, eu já tenho agentes de IA que me ajudam a fazer as apresentações. Eu uso 3 agentes. Ah, Rafaela, mas como é que você congrega esses 3 agentes? Qual a função de cada? Então, eu uso um para me ajudar a consolidar números, a criar gráficos. Eu tenho um outro que eu uso para fazer foresight estratégico, porque se ser conselheira é extrapolar, é provocar, eu tenho que trazer o que está sendo feito em outra indústria, eu tenho que trazer uma provocação, a saia justa, né? E um outro eu uso para organizar a apresentação. Cara, 3 agentes. Hoje, as minhas apresentações eu não demoro mais que 4 horas. Dessas 4 horas, quantas é de preparação e quantas são de revisão? Basicamente, hoje, eu demoro mais na revisão do que na preparação. Sim. Porque o agente, eu já sei o que eu tenho que imputar nele. Então, normalmente, eu dedico aí 20% de tempo na preparação e mais tempo na revisão. É na lapidação. E aí, gente, é inteligência humana. Nos seus 2 exemplos que você deu de ganho de eficiência, tanto no seu exemplo lúdico da apresentação, quanto nos exemplos de negócio dos processos que você falou, eu calculei aqui como bom engenheiro 2/3 de economia. É isso. É mais ou menos esse que é o que você entrega para o seu cliente? É exatamente. O ganho de eficiência é dessa ordem? É dessa ordem, Cris. Isso 70%. É transformador. 70% de mudança. Cara, é isso que a gente tem que fazer. Sabe por quê, Cris? Hoje, as empresas, elas estão adoecendo. Nós, profissionais, estamos adoecendo. Eu, na minha jornada de executiva, eu trabalhava de 14 a 16 horas por dia. Eu era hard mesmo. Eu já gosto de trabalhar e ainda numa empresa exigente, a gente era hard junto. Então, conselheiro é mais tranquilo, é isso que você está falando? Não, é bem por aí. Por isso que você foi, né? A responsabilidade muda, tá? Mas o que eu quero dizer? Às vezes a gente demanda um esforço muito grande para tarefas repetitivas. Sim.
para tarefas que não agregam. Então, muitas vezes eu era hard, eu virava à noite trabalhando, eu trabalhava fim de semana, porque eu não tinha o advento da IA. Eu não tinha entendido as habilidades que eu poderia potencializar com a inteligência artificial que eu tenho hoje. Eu não tenho a maturidade que eu tinha naquela época. Hoje eu tenho uma maturidade muito maior do que eu tinha naquela época. Então, é sobre essa maturidade. E aí, o que eu quero trazer? O que eu percebo? A gente, adoecidos, não sei se vocês conhecem, mas recentemente teve uma pesquisa que mostrou que o Brasil é hoje o segundo em burnout e o primeiro em turnover. As empresas estão adoecendo, gente, isso é real. É real, sim. Eu vivi isso. E a IA, ela vem como motor para poder liberar tempo das pessoas. O que a gente está conversando aqui de eficiência Sim. é liberar tempo para que as pessoas possam pensar em inteligência estratégica. Então, por exemplo, lá atrás, quando eu estava sentada na cadeira da executiva de CIO da Rede Mater Dei, para fazer um foresight estratégico, eu contratava uma consultoria para poder me fazer. Eu demorava ali 3, 4 meses para poder fazer um foresight estratégico. Hoje, com os agentes que eu tenho, com os treinamentos que eu tenho condições de fazer um foresight estratégico. Eu levo isso para minha reunião de conselho. Sim. Então, além de eficiência, existe um ganho imensurável aí, que não é tangível mesmo, que é o ganho de dar tempo para as pessoas, para elas terem tempo de pensar, para elas terem tempo de trazer inteligência para a pauta. Assim, até pela qualidade do tempo que a pessoa vai utilizar agora, reduz esse adoecimento, que normalmente são essas tarefas repetitivas, tarefas assim de menor complexidade, que contribui mais para o adoecimento das pessoas. Quando a pessoa está ativa, pensando, estratégia, inteligentemente, que é o papel do ser humano, não da IA, acho que o caminho é outro, a gente tende a realmente a colher bons frutos, não somente em ganho numérico, mas também um ganho qualitativo aí. Esse ganho que ele é um ganho intangível. Sim. Hoje eu consigo levar e aportar um conhecimento mais expansivo dentro de uma agenda de conselho, dentro da minha empresa, da Exponential, Sim. que antes eu não tinha esse acesso. Então, assim, é um caminho sem volta. Sim. Só que quem vai te substituir não é a IA. De forma alguma. É quem sabe usar a IA. Inclusive, o maior fundo soberano do mundo, que é da Noruega, você acompanhou essa notícia? Não, o CEO está encontrando grande dificuldade do pessoal adotar as práticas de IA na empresa e, por conta disso, ele disse que quem não utilizar não vai ser promovido mais. Ô, Cris, esse é o X da questão. E sabe o que está acontecendo? Na reportagem dele, estava dizendo que as pessoas ainda estão resistentes. Sim. Então, meu convite aqui, gente, quem está ainda com medo, está na hora de trocar esse medo por curiosidade. Está na hora de trocar esse medo por prática. Porque é a prática que muda o jogo. Você tem que ser um engenheiro de prompt. Você é um diretor, você é um C-level, você é um líder, você é um analista. Você tem que entender de engenharia de prompt. Você tem que extrapolar. E a inteligência artificial nos permite extrapolar hoje. Então, a gente não tem que ter medo de dizer, eu criei isso com a inteligência artificial. Eu não tenho medo. Eu falo, eu uso. Foi a IA que me ajudou a transbordar aqui uma série de coisas que eu nem sabia que existia. Ô, Rafa, conta pra gente aqui agora, então. A gente está caminhando para o fim aqui, o papo tá bom demais. Eu queria só saber da Exponential. Quando vocês criaram, ao longo do desenvolvimento, foi com recurso próprio? Vocês capturaram recurso externo? Como foi? Ótimo. A Exponential, ela começa a ser uma dor real do negócio. Eu e o meu sócio, Paulo Grigorovski, nós estamos em conselhos. E o tema principal do conselho, inteligência artificial e como é que eu implanto isso nas empresas. E todos nós, nas empresas, adoecidas, perdidas. E essas empresas, vendo a gente ser educador, porque eu tenho um core de educação que está na minha essência, e eles vendo a gente ser educadores, eles começaram a demandar esses nossos conselhos da gente ir implantar uma imersão. E a gente foi fazendo daquela imersão virar um espetáculo. A nossa imersão, ela tem um quê de espetáculo, ela tem uma inspiração. Então começou sendo ali uma demanda real do mercado, dos conselhos. E aí a gente começa, a Exponential ela é recém-criada, nós temos 1 ano e meio, e a gente começa com as nossas empresas que conheciam a gente pedindo para a gente ensiná-los.
Só que a gente criou várias trilhas. Então, a gente tem trilhas que são palestras inspiracionais, que não é uma palestra, ele é um espetáculo com prática. A gente criou uma trilha que são de imersões de negócio. A gente criou uma metodologia para isso, que as pessoas, durante a imersão, resolvem dores. Então, a gente tem um esquenta da imersão, a pessoa chega preparada, e aí, da preparação lá durante, ela sai com os problemas resolvidos. Ela sai com eficiência já gerada na imersão. A gente criou trilha que tem a mentoria pós, que tem a mentoria dentro de setores específicos. E a gente criou também uma trilha agora, que a gente está dentro dos boards, ajudando a repriorizar os projetos, a realinhar a estratégia de IA dentro das empresas. Então, a Exponential, ela nasce há 1 ano e meio atrás da demanda. E aí, da demanda, a gente falou, cara, a gente tem que reorganizar a vida e cuidar disso. Então, a nossa agenda hoje já são mais de 23 clientes impactados, são mais de 3.500 pessoas impactadas pelas nossas trilhas. E a cada pessoa, aquela conselheira que estava aqui há pouco, estava me contando de um caso que ela foi impactada e que ela gerou uma eficiência para ela. E aí é de arrepiar, sabe? É aquela coisa que você fala assim, cara, eu tenho que capilarizar esse propósito, eu tenho que fazer com que as pessoas entendam. Feedback, então, no ato aqui do cliente. No ato do cliente, a gente estava há pouco aqui. Eu presenciei. E acompanhando com a Letícia Cravo, que é uma investidora, usando a IA, porque ela já passou pela nossa trilha de transformação. Então, quando a gente começou a ver que isso era um business, a gente falou, vamos dedicar tempo a isso. Então, hoje a gente está aí, estávamos em Curitiba, já estivemos em 5 estados no Brasil, estamos indo para Fortaleza, daqui a 3 semanas estaremos em São Paulo. E assim, gente, sabe a questão de que é o seguinte, a gente precisa de presença, a gente precisa de entender a dor dos negócios e criar uma jornada customizável. Ô Cris, a virada de chave da Exponential, e a Exponential é um infinito, né? É que a gente entende que o cerne é elevar as pessoas à inteligência artificial. Sim. Então, não é eu vou ser substituído, é IA ou a pessoa, é pessoa elevada a IA. Sim. E a pessoa elevada a IA é a fórmula. A gente tem feito isso porque isso potencializa, multiplica, amplifica. Conta pra gente, Rafa, então, quais são os próximos passos da Exponential, né? O próprio nome e o 8 aí de infinito já indica a escalabilidade do negócio, que já nasceu, né? É isso para aí. ser altamente escalável. Quais são os próximos passos? Então, nós estamos agora com as trilhas voltadas para verticais. Então, a gente está focado em vendas, RH, atendimento e saúde. Então, a gente está criando trilhas específicas. Então, a gente também está criando mentores que vão nos ajudar a levar essa trilha para dentro das empresas. Então, tem uma certificação de mentores. Investimos numa máquina de vendas e ela já está, assim, potente. A gente teve aí 67% dessa primeira máquina de vendas que a gente criou e já com tráfego digital, a gente teve de aceitação. E o nosso core é ensinar as pessoas a criar agentes de IA, empoderando as pessoas. Isso não é um tema, gente, de tecnologia. Isso é um tema de você, profissional, que quer estar à frente, que quer ajudar o seu negócio a extrapolar, que quer ajudar seu negócio a exponencializar. Então, vou pedir para você, vou te convidar para falar um pouquinho para a turma, chamar seu pessoal lá, para a turma nossa lá do Faria Nova Lima, da Sowing Partners, para a gente atualizar a turma e entrar nessa nova era e caminhar junto, né? A gente não é nenhum dinossauro não, mas acho que todo mundo tem um gap aí de oportunidade, não é isso? Ô Cris, é exatamente sobre isso. Bora fazer isso. Bora. Vamos na Faria Nova Lima, shake hands, e que a gente possa continuar com esse propósito. E não adianta. Em vez de Faria Lima, a gente vai na Alameda da Serra, funciona também. Alameda da Serra, tá tudo certo. O que importa é que a gente entenda que a inteligência artificial é a inteligência menor. Mas aqui é o core, é a inteligência da alma. Sim. E é a gente conseguir conectar a inteligência artificial a essa inteligência de propósito e valores das organizações e, claro, do profissional. Transformando pessoas, a gente transforma negócios. E esse é o poder, essa é a potência, que a gente possa fazer isso junto lá na Faria Nova Lima. Faria Nova Lima, isso aí, turma. Então, com essa frase,
transformando pessoas. A gente gente transforma negócios. Eu me despeço, muito obrigado. Parabéns de novo, viu, Rafa? Gratidão. E continue nos acompanhando aí, que tem mais Pocket Casts hoje e amanhã aqui na Minas Summit. Um abraço. Bora lá. Muito obrigada.